Capítulo 10. Paciência e fé. No dia seguinte, quando o sol já estava se despedindo, Plínio esperou que o caboclo terminasse suas tarefas e o seguiu por quase uma légua até sua choupana. Embora simples, estava em melhores condições do que todas as outras, e isso se devia à proteção e ao financiamento de Rodolfo. Ao chegar, ele não esperou e foi direto ao assunto. O que o senhorzinho tá fazendo por essas bandas? Perdeu alguma coisa? Não, Zé Caboclo. Estava passeando e lembrando da infância, perdi a noção do tempo e acabei aqui. Zé, diga-me uma coisa. Você gosta de um dinheirinho, não gosta? Sim, senhorzinho, quem não há de gostar? Mas pro que a pergunta? Vou direto ao assunto. Zé, eu preciso saber e vou lhe pagar muito bem. Só basta falar e ninguém saberá. Tem algo que você sabe e eu não sei. Que conversa é esse, senhorzinho? Não sei do que tá falando. Não sei de nada. Caboclo franziu a testa e, agoniado diante das perguntas, respondeu nervoso negando que não sabia de nada. Temia Rodolfo, no qual ele devia muito. Desconversou alegando ter serviços de casa a fazer. Plínio prometeu-lhe mesmo assim dinheiro, se mudar de ideia. Ele precisava de provas, mas sentiu que agiu mal e não seguiu os conselhos e nem a intuição de não se precipitar. Agora só tinha uma mulher da lida que ninguém confiaria e a mãe preta que também achariam que estaria inventando. Estava novamente na estaca inicial. Sentindo-se novamente preso com suas verdades e de mãos amarradas, foi novamente buscar algum consolo junto à mãe preta. Ela estava baforando seu cachimbo e o saudou, mas logo depois largou o cachimbo e novamente mudou seu tom de voz e linguajar, tomando mais amplo e claro. Olá, meu amigo. Não se assuste novamente, sou eu, o Dudu. Não, não fico mais assustado. Só um pouco apreensivo com esta condição nova, e vim mesmo até aqui para ver se aconteceria de novo. Acho que me precipitei. E também não compreendo como pode se comunicar comigo. A morte é apenas um portão para uma nova vida. Você está vivendo e aqui onde estou seria a continuação, um outro plano. E através da nossa mãe preta, que é possuidora desta condição, esse diálogo nos é permitido. Mas então só a mãe preta possui esta condição? Não, meu caro, outros e milhares, mas cada um de forma diferenciada. No caso dela, foi passado de geração em geração. Ela tem condições especiais e tudo só acontece com a permissão divina. Mas vejo que não nos escutou e acabou quase colocando tudo a perder. Ainda bem que não lhe contou o que realmente queria e que já sabe de tudo. Não deixe de seguir os bons pensamentos e também a voz do coração, não a voz da ansiedade que, cheia de imediatismo, troca os pés pelas mãos. Não poderei vir sempre, tudo acontece com o consentimento divino regido pelas leis que proporcionam o merecimento ou não merecimento. Peço-lhe que apenas seja um Plínio de antes honesto e cheio de benevolência com os que tropeçam sobre si mesmos. Tenha fé e paciência que a verdade não tarda. Agora me vou, deixando na paz de Cristo. Mãe preta abaixou a cabeça pendendo para o lado e voltou ao normal, enquanto Plínio tentava entender tudo, não queria perder nada do que foi dito. E agora, embora ainda triste, estava reconfortado e mais forte. Conversou longo tempo com a mãe preta que, com palavras simples mas cheias de ensinamentos, o fez refletir mais ainda sobre a simplicidade do ser. Ele pensou. Mãe preta, uma simples descendente de escravos com poderes ou atribuições tão nobres e importantes. Ela é uma espécie de telégrafo que, embora mais eficiente, traz uma pessoa já passada da morte. Ele estava extasiado com o fenômeno, mas lá no fundo o achava normal, não sabia como, mas é como se já soubesse que isso era possível.
Rodolfo foi procurado por Caboclo, que lhe contou sobre a visita de Plínio e suas perguntas. Ele ficou cismado, mas sua atenção estava toda voltada para o ouro e estava para viajar, atendendo a um compromisso assumido junto ao sogro. Esperançoso e inquieto, Plínio esperava seguindo as orientações do amigo espiritual. Mas na tarde em que Rodolfo viajou, Plínio e Tassiana acabaram se encontrando da mesma maneira do primeiro encontro. Ele sentiu a mesma vibração de antes, ela também. Mesmo querendo controlar e dominar o sentimento, não conseguiu, mas disfarçou, corando e olhando em volta como a fugir de algo que não sentia com tanta intensidade até aquela hora. Sentiu seu coração falar para si mesmo. Plínio, é a hora. Ele, dominado por uma força de serenidade, positividade, coragem, foi em sua direção, cumprimentou-a e lhe falou: Tassiana, preciso falar-lhe algo muito sério e importante. Mas antes, quero que saiba que o que vou narrar são fatos que só vim a descobrir recentemente e que ainda não tenho as provas necessárias. Plínio, é tão importante assim? Se for algo do passado, é melhor esquecermos. Hoje somos família. Ele não deixou que ela terminasse e concluiu. Sim, tem a ver com o passado, mas não se preocupe. Sei minha condição de cunhado e jamais pecaria contra meu próprio irmão, mesmo sabendo que ele não merece. Como pode falar assim de Rodolfo em sua ausência? Não está sendo prudente. Desculpe-me. Não estou querendo julgar ninguém, só peço que me escute. Está bem, Plínio, mas não esqueça que somos família. Plínio narrou tudo o que descobriu, desde o que Jacira contou até a mulher da lida. Após terminar, concluiu. Sei que você tem o direito de não acreditar, mas é pura verdade e só agora entendo sua reação. Passei todo esse tempo achando que tinha me usado como uma brincadeira para fazer ciúme ao meu irmão e a prova disso é como tudo aconteceu e que hoje está casada com ele. Mas ao descobrir tudo, não penso em outra coisa a não ser na verdade. Responda-me, Tassiana. Foi assim mesmo que aconteceu? Ela estava confusa e ao mesmo tempo tonta com tudo que ouviu, sentiu sinceridade mas ao mesmo tempo ponderou. Poderia ser mais um golpe igual ao do passado e ele agora tentava usar o irmão. Ele mesmo viu tudo com seus próprios olhos, pensou. Rodolfo não seria capaz de tamanha falseta. Ela respondeu. Não posso acreditar em tudo isso. É um absurdo, deve estar louco e é uma brincadeira de mau gosto. Não vê que agora sou uma mulher casada? Tenho que entrar. Espero que esqueça tudo isso. Mas responda pelo menos isso. Você viu alguma coisa nesta noite? Sei que tenho o direito de não acreditar, mas lhe peço que só responda a isso. E diante da súplica que vinha cheia de humildade e sinceridade, ela respondeu. Sim, eu confirmo. Vi tudo e foi a pior noite da minha vida. Nunca sofri tanto. Mas não devemos falar mais nisso. Chorando e exaltada, Tassiana saiu correndo em direção à casa grande. Plínio, embora arrasado, agora tinha certeza total de que fora enganado e roubado o seu bem mais precioso. E sentiu o quanto ela também havia sofrido com tudo. Ela recolheu-se achando tudo um grande absurdo, mas intuída por boas vibrações, surgiu um leve questionamento. Mas ele não precisava esperar tantos dias para inventar tanta asneira. E se pudesse ter algum fundo de verdade? Catarina estaria metida em tudo isso. Não, ela não podia acreditar, tudo não passava de mais uma armação de um jovem galanteador que, não tendo conseguido o que queria, agora pensava em prejudicar o próprio irmão. Não contaria nada por enquanto ao marido. Mas se ele insistisse teria que tomar uma providência. Mas no fundo seu coração bateu muito forte ao reencontrá-lo tão perto e no mesmo local onde haviam tecido tantos planos. Mas, enfim, ficou plantada uma semente de dúvida, mesmo que pequena,
nos sentimentos de Tassiana, que questionava o fato de ele ter citado tantas pessoas envolvidas. E até o nome da pobre Jacira. Pensava, mas ela o protegeria por amor. Plínio, por outro lado, achava que tinha fracassado em sua tentativa frustrada com Tassiana. Mas o que tinha de fazer estava feito. Alguns dias se passaram e ele foi procurar Jacira para conseguir falar novamente com seu inseparável amigo Dudu. Como vai, mãe preta? Sua bênção. Indo, meu filho, como nosso pai quer e consente. Mãe preta, vim aqui para tentar falar com o. Ele não sabia como falar e Jacira o ajudou. Com o amigo que o Sonse me disse. Plínio balançou a cabeça em sinal afirmativo. Mãe preta deu 2 baforadas, logo em seguida prendeu a cabeça e quando a ergueu, mudara completamente. Plínio já não tinha medo, apenas ficava inseguro diante do fenômeno que representava uma grande novidade em sua vida. Seu amigo iniciou a conversa. Aqui estou, meu amigo, chamou-me o tempo inteiro. Em que posso ajudá-lo? Desculpe-me, mas acho que fiz uma grande besteira e botei tudo a perder, é que achei que era a hora certa. Mas ela jamais vai acreditar. Estou muito confuso e arrasado. Calma, meu amigo. Tenha paciência, nada está perdido, o que posso dizer é que toda a verdade prevalece, foi plantada a semente e ela germinará. Mantenha o bom senso e a fé na justiça. Mas não é fácil manter a calma, minha vontade é de desmascará-lo, de chamá-lo perante todos e fazê-lo confessar tudo. Não, meu amigo, não faça isso, só posso lhe dizer que tudo tem sua hora, e o tempo é um grande companheiro para quem sabe usá-lo. Tenha calma e espere, reze e confie. Plínio ainda queria conversar mais, mas quando esperava para falar e fazer perguntas, Jacira voltou ao normal em sua simplicidade e acostumada aos trances, principalmente no auxílio aos camponeses. Ela só perguntou se saiu tudo bem. Ele saiu de lá menos angustiado e mais calmo, mas revoltado por tudo que estava passando. Antes de dormir, lembrou-se do pedido do amigo para rezar e o fez pela primeira vez, de maneira mais intensa e sem seguir os padrões repetitivos. Sentiu um grande alívio e adormeceu tranquilo. Rodolfo voltou de seus encontros políticos e achou Tassiana um tanto diferente, mas atribuiu a sua ausência. Ele, que tinha consciência pesada por ter saído com diversas mulheres enquanto esteve fora, absteve-se de olhá-la de frente e logo tomou seu rumo nos planejamentos para encontrar o ouro. Ela pensou muito nos últimos dias em tudo que Plínio havia lhe contado, e o que antes não passava de um absurdo agora havia se transformado em cisma. Resolveu escrever para Catarina no Rio de Janeiro, convidando-a e lhe pedindo algum esclarecimento, se ela tinha algum segredo que ela não soubesse. Tassiana terminou a carta assim. Minha amiga, se souber de algo que possa me ajudar a sair de minha infelicidade me conte, eu a perdoarei seja o que for. Inspirada, Tassiana colocou todos os sentimentos para o papel. Ao ler a carta da amiga, Catarina não conseguiu conter a emoção e o arrependimento, que já vinha de alguns meses, mas só agora sentia remorso do que havia feito. Nunca foi amada nem pelos pais, que haviam deixado-a com sua avó. Ela, com conceitos altamente materialistas, já havia prejudicado outras pessoas. Mas Tassiana sempre foi a amiga que nunca teve, e no fundo ela sentiu pela primeira vez um arrependimento. E, logo em seguida escreveu uma carta sem tamanho, contando tudo em seus detalhes mais escabrosos. No final, pediu: Espero que possa me perdoar um dia, pois se nós nos enganamos no que é melhor para nós, imagine em relação aos outros. Fui egoísta e insensível, e sei que não mereço perdão, mas 1000 vezes te peço perdão. Após escrever, sentiu grande alívio. Era como se tivesse tirado um peso de uma casa de sua cabeça.
Ainda teve que lutar consigo mesmo para conseguir enviar a carta, temendo alguma represália de Rodolfo, mas sua vontade de se redimir e de mudar foi mais forte. Depois de alguns dias de procura na divisa das terras da fazenda no lado norte, onde a intuição dos amigos invisíveis o norteava, Rodolfo estava cansado e ansioso. Tomou muitos goles de cachaça que afloraram seus instintos mais animalizados. Dentro do quarto, tentou molestar à força sua própria esposa. Ela quis gritar e por um milagre conseguiu se desvencilhar, ameaçando pedir socorro. Ele, aborrecido, foi pousar em outro quarto. Tassiana ficou um pouco machucada e decepcionada. Jamais imaginou tal brutalidade do marido e perguntava-se: cadê aquele homem gentil e sereno que me conquistou? Hoje me despreza por dias, e agora chega ao cúmulo de querer me violentar. Estava em desespero com aquela atitude grotesca e horripilante. Em seu quarto, Plínio, que lhe ha tentado conciliar o sono, ouviu barulhos e até um grito. Sentiu ser do quarto do casal, mas nada podia fazer. Contentou-se com sua amargura e impotência diante da vida do casal. Em seu íntimo, tinha a vontade de lá chegar, desmascarando e o enfrentando. Mas resolveu fazer o que o seu amigo pediu, paciência e fé. Ele nem imaginava o que havia se passado com ela e como ela estava. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 11. Eliminar o rival. Na manhã seguinte no café, Dr. Aurélio, que raramente se fazia presente devido aos intensos atendimentos na cidade, encontrava-se. Helena aproveitou para cercá-lo de afagos e perguntas. Seu semblante não era o mesmo, estava cabisbaixa e triste. Helena, minha filha, o que você tem? Está triste? O que está acontecendo? Não sei, paizinho. Hoje amanheci assim muito triste. Até cheguei a chorar quando acordei, mas não lembro do sonho. Só da figura da mamãe, que falou muitas coisas que eu não entendi muito. Logo, acordei triste e chorando. A minha querida. Foi apenas um sonho, é só saudade de sua mãe. Eu também sinto muito a falta dela. Mas não fique assim, vou lhe comprar um brinquedo novo. O que será, paizinho? Conte-me, não gosto de surpresa. Adelina, que escutava, não gostou nem um pouco do comentário sobre a irmã, e no fundo desejava que ele não saísse do sítio e que ficasse só ali para que ela pudesse cuidar dele. Dr. Aurélio havia vindo antes do esperado para o sítio, não pelo descanso mas sim pelos rumores que circulavam na cidade sobre a procura de Rodolfo pelo ouro e pelas informações a respeito que ele havia incitado junto aos mais antigos. Ele esperou Rodolfo tomar café e logo o chamou para a sala de estar. Rodolfo estava um tanto apreensivo, achando-se tratar da ajuda financeira do sogro para os encontros políticos ou que ele estava desviando dinheiro para comprar o material para as escavações. Rodolfo, quero saber que história é essa de tesouro, de caça ao ouro, está o maior comentário na cidade e é só o que se fala. Se já não bastasse essa lenda, agora vem você para colocar mais lenha na fogueira. E estão falando que você vai escavar as terras em busca do ouro dos Ambrósios. Você não está participando de nada disso, está? Não vou permitir que ninguém se aproxime daqui. Se eles pensarem ao menos em chegar perto, usarei a força e todos os meus recursos. Amanhã mesmo contratarei mais homens. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. O que é isso, Rodolfo? Está louco, está delirando. O que se passa com você? Pensei que após o casamento tomaria juízo, mas vejo que foi pior. Não estou louco e o ouro é meu por direito. Você esconde porque não quer que ninguém descubra, não é? Sempre fugiu do assunto. Pare de falar asneiras,
está delirando. Como pode ir atrás de uma lenda? Não. Não adianta mais tentar me enganar. Agora estou de volta e tudo isso também me pertence. Dr. Aurélio alterou-se, o que não lhe era próprio. Cale-se. E vou lhe avisar, não ouse cavar um só buraco ou terá que se mudar daqui e procurar um lugar na cidade. Aqui, ainda, quem manda sou eu. Não vou permitir tal loucura, entendeu? Bem, espero não nos indispormos novamente. Os ânimos estavam exaltados. Dr. Aurélio nunca havia se sentido tão contrariado e nervoso. Parecia sentir um passado distante querendo vir à tona. Tinha verdadeira aversão a ouro e riquezas. Rodolfo estava quase espumando de raiva. Bateu a porta com bastante força e saiu ao relento, praguejando. Sua raiva era dupla e tripla, por ele e pelos irmãos Antônio e Hilário, que em ampla simbiose exalavam puro ódio e desprezo pela opinião e pela advertência feita pelo pai. E em meio a um emaranhado de sentimentos de egoísmo e de orgulho ferido, Rodolfo recebia numa sintonia perfeita as ideias. Tenho que tomar uma atitude enérgica ou tudo estará perdido. Não deixarei ninguém atravessar o caminho do ouro. E numa atitude semelhante aos enlouquecidos pelos próprios egos, gritava ao relento na escuridão. Morrerei se preciso for, mas ninguém me impedirá de achar o ouro. E, como se estivesse sendo escutado, desabafou. Não, não vou parar jamais. Logo agora que estou chegando na pista certa, ele quer tudo para ele, dividir quando já for morrer. Mas vou lhe mostrar que sou mais astuto. Ele pensa que eu não sei que essa bastarda da Helena não foi adotada coisa nenhuma, acho que foi algum adultério que cometeu na vida, mas todos vão me pagar. Ele soltava urros de ódio ao seu pai, e visto na escuridão o seu corpo espiritual estava opaco como a própria noite que acolhia sua raiva. Dele emanavam chispas em um tom avermelhado que logo se tornavam cinza chumbo. Após se recompor, lembrou-se da sua tia, a quem fazia todos os seus gostos e que lhe sabia o quanto ela queria o seu próprio cunhado, pois já havia percebido maldade em seus olhares. Foi procurá-la. Tia, vou direto ao assunto. Sei o quanto gosta do meu pai, e não é de hoje. Vou lhe fazer uma pergunta. Faça, meu filho, faça. Agora que minha mãe se foi, não precisa mais abafar o que sente. Não precisa ficar vermelha, é o seguinte. O que acha de ficar cuidando dele só pra você, sem ele pode sair do sítio e viver só aqui? Adoraria. É tudo o que mais quero na vida, mas como Aurélio deixará a medicina e ficará aqui. Isso é por minha conta, só quero a promessa que me ajudará nos meus projetos com a busca do ouro e que, quando chegar a hora, não fará perguntas e apenas aceitará a situação. Prometa e cumprirei o que estou dizendo, ele só para a senhora cuidar. Prometo, eu prometo, não posso nem esperar mais por esse dia. Está prometido. Rodolfo já estava com um plano se montando na sua mente, e agora só nutria ódio por seu progenitor. Buscava achar uma maneira de neutralizar seu pai sem levantar suspeitas, pois eles haviam discutido. E nessa busca surgiam ideias sinistras. Ele não pensava em matá-lo, mas se fosse preciso ele não hesitaria. Sugestões vinham como pensamentos pré-formatados. Que tal afogá-lo no açude? Não é melhor envenená-lo? Não, essa última não, tem que ser de uma forma que a tia possa cuidar dele. Não podia levantar suspeitas para o futuro e perder todo o ouro. Antônio era quem ponderava, para que não se perdesse todo o trabalho. Rodolfo, aproveitando a chegada do pai ao sítio, correu até a cidade com o caboclo, que seguia todos os seus passos e havia sido promovido a uma espécie de capataz. Inteirou-se de todos os doentes e das visitas externas, que no momento eram apenas 2, e no hospital fez de conta que não sabia da ida do pai para o sítio.
Quando obteve os informes através de caboclo de que Dr. Aurélio visitava uma senhora camada nas redondezas mais distantes da cidade, era o que precisava, seu plano estava pronto. Agora era só marcar dia e hora para tudo sair sem surpresas. Ele já tinha alguns compromissos agendados a pedido de seu sogro, faria tudo nessas datas para não levantar qualquer suspeita a seu respeito. Ao saber da viagem do filho, Dr. Aurélio imaginou que ele havia colocado a cabeça no lugar e que havia esquecido da ideia maluca do ouro. Mal sabia ele que seu próprio filho tramava o pior para ele. Logo após Rodolfo viajar, Tassiana recebeu a carta de Catarina repleta de confissões. Ela não suportou tantas verdades e tentou imaginar ser mais uma armação de Plínio, mas leu detalhes que não podiam vir de uma armação dele. Não queria acreditar em tamanha maldade, mas as evidências que a pretensa amiga lhe confessava não lhe deixava margem para dúvidas. Quis procurá-lo, mas temia estar se precipitando. Sua cabeça estava atordoada e, ao mesmo tempo que sentia raiva e tristeza diante de tudo o que lera, sentia a pena de Plínio que dias antes tentou contar, mas ela não acreditou em uma só palavra. Não podia deixá-lo sem saber que agora sabia, mas ela tinha dúvidas e estava confusa. No dia seguinte, no café da manhã após todos levantarem, ele a olhou e viu de seus olhos cair uma lágrima solitária. Ficou cismado e ao mesmo tempo preocupado com aquela reação. Quando ficaram sozinhos, fez sinal para que se encontrassem no bosque de fruteiras. Angustiada, levou consigo a carta de Catarina. Ele a leu e com os olhos também cheios de lágrimas a abraçou. Ficaram por alguns minutos em um mudo silêncio que nem mesmo a natureza ousou interromper. Ela quebrou o silêncio. Plínio, perdoe-me, perdoe-me. Como pude acreditar? Perdoe-me. Não, você não fez nada, e também foi vítima. Não posso perdoá-la porque nada fez, foi igualmente enganada. Como pode existir no mundo tamanha crueldade? Como sofri com tudo isto? Eu sei, pensei que não viveria mais, a vida tinha perdido todo o sentido. Sempre a amei desde o primeiro dia, e sempre a amarei, você é meu único amor. Eles abraçaram-se novamente, esquecidos do mundo e com a saudade das almas separadas por muito tempo. Tassiana interrompeu, lembrando da condição de cunhada e que primeiro teriam que resolver toda essa situação. Aquela mesma tarde seria funesta para Dr. Aurélio, que sem entender sentia uma angústia e lembrava do sonho que sempre tinha como um grande senhor num castelo, e vinha em sua mente pessoas se arrastando sem poderem andar, e estropiados que gritavam. Mas logo tentou esquecer esse sonho que sempre lhe deixava perturbado. Rodolfo, cego pelo ouro e obstinado em encontrá-lo, já havia preparado tudo com detalhes, e todos pensariam que foi um acidente provocado pelo assalto que não era comum nas redondezas. Ele havia contratado arruaceiros de outra região totalmente desconhecidos e encapuzados, fazendo-se passar por sequestradores. Eles se chocaram com a carroça e depois que Dr. Aurélio caiu no chão, foi pisoteado só nas pernas. Mesmo assim, para garantir o serviço como havia sido encomendado, espancaram os membros inferiores e depois superficialmente o rosto. Ele já estava desacordado, havia desmaiado com um coice do cavalo. E ainda depois de terem abandonado, um deles fingiu ser um andarilho e ter visto um assalto onde a vítima ficou ao chão. E logo sumiu. Não tardou e Dr. Aurélio foi encontrado com pequenas manchas de sangue espalhadas ao redor de si. Ainda gemia fracamente depois de ter recobrado os sentidos, e foi levado à Santa Casa, onde nada mais poderiam fazer por suas pernas. A notícia chegou ao sítio assustando a todos. Plínio foi ao hospital em companhia de sua tia Adelina, que não se continha de preocupação. Ele já havia recebido os cuidados ao alcance dos amigos de trabalho. Ele, que ajudará a socorrer tantos, hoje era quem carecia de cuidados.
Não estava acordado, continuava debilitado. Adelina logo pediu permissão aos médicos para ficar ali ao lado do seu amado, como costumava pensar. Ao retornar para o sítio, Plínio encontrou Tassiana na sala ansiosa por notícias. Estava em frangalhos, sempre amou os pais com igualdade e, com a partida de sua mãe, afeiçoara-se em dobro ao pai. Plínio contou tudo para ela, que também desolada já tinha também aprendido a amar uma alma dedicada à medicina e em socorrer os enfermos de toda a sorte. Numa atitude de confraternização abraçaram-se, e quando perceberam, logo Tassiana tratou de se desvencilhar dos braços de Plínio, que sem jeito lhe falou. Desculpe-me, não tive intenção alguma. Não precisa se desculpar, Plínio, pois também o abracei. Quero que saiba que confio plenamente em você e a verdade venceu. Não mais me enganarei na vida por circunstâncias que podem não significar a verdade. Que bom, fico aliviado. Bem que Dudu falou. Quem é Dudu, e o que falou? É uma longa história, depois conversaremos sobre isso. Agora o que importa é que você sabe a verdade e espero que possamos resolver tudo. Neste momento, os olhos dela ficaram tristes e amargurados. O que foi, Tassiana? Não é tão simples assim. Agora sou casado e seu irmão não deixará simplesmente que fiquemos juntos. Eu sei, mas não perderei você novamente, nem que eu tenha que matá-lo. Que é isso, Plínio? Nunca diga uma coisa dessas, sei que você não é assim. Tem razão, é que estou muito decepcionado e aí perco a razão. Mas, não se preocupe, isto só acontece quando penso em tudo o que ocorreu e como nos encontramos. Calma, Plínio, temos que ter calma. Se ele teve coragem para tanto, é capaz de coisas muito piores. Infelizmente sou casada e devo respeito a ele. Plínio, diante dos argumentos irrefutáveis de Tassiana, resignou-se mesmo contra sua vontade. Rodolfo havia conseguido êxito no seu plano e até sua tia, que fazia parte dele, já estava no hospital cuidando de seu pai. A situação de Dr. Aurélio era bastante complicada. Além de perder para sempre os membros inferiores, ainda ficou com um olho praticamente cego num dos pisoteios dos cavalos. Era irreconhecível sua figura de agora para diante. Teve um rompimento nas vértebras, e mal conseguia movimentar os braços. Ele, um tanto fora da realidade do seu estado físico, começou a recordar de sua vida toda, passando pela juventude, quando havia decidido ser médico, e do sonho que tivera com o palácio que veio a ter novamente depois de já casado e com os filhos criados. O sonho, ele já havia contado para o padre Hipólito. Este, por sua vez, junto a Adelina sob o leito imaginava que era uma tragédia familiar, primeiro uma mulher exemplar e agora o marido, um médico caridoso. Por quê? Se perguntava o padre. Enfim, depois de dias, Rodolfo regressou, mas fingiu não conseguir ver o pai num estado deplorável e evitou ir ao hospital. Tassiana ficou confusa diante da reação do marido, que parecia verdadeira. Mas agora ela sabia que não podia confiar em tudo que ele falava. A pequena Helena já estava debilitada e, depois da notícia do pai, piorou seu estado. Rodolfo a olhava como uma bastarda, uma intrusa que estava roubando o que era seu de direito. Dias sombrios se passavam no sítio e a atmosfera estava carregada. Aproveitando-se do clima propício, Antônio tratou de procurar todos que pudesse contar na procura pelo ouro. E muitos desses colaboradores estavam em condições penosas. De vez em quando, a pequena Helena divisava a passeata de aspectos sombrios pelas terras da fazenda. Ela, depois da partida de sua mãe, jurou não contar mais a ninguém para não a chamarem de louca ou ser repreendida. Num dos dias que sentiu-se melhor, balançou-se quando divisou sua mãe a lhe sorrir e falando para ter coragem e fé. Ela teve vontade de correr, mas logo pensou. Se vejo coisas ruins,
Por que não posso ver coisas boas? Heleninha perguntou à sua mãe. Mãe, por que nos deixou? Porque havia chegado a hora, minha filha. Todos nós temos que um dia partir, alguns partem mais cedo ainda na meninice, outros na velhice, outros ainda jovens, mas tudo tem sua hora e seu motivo. Tenha coragem, não deixe de rezar. Sim, mãezinha, nunca deixe de rezar. Papai está enfermo no hospital. Sim, eu sei, minha querida, mas vamos rezar pelo papai. Fique com Deus. A pequena Helena sorriu, e agora sem medo e feliz, tinha que guardar aquele segredo. Tassiana, que de longe via a pequena Helena falar sozinha, questionou, mas ela não contou, apenas disse gostar de brincar falando. Tassiana não aguentava mais a presença do marido, que não fazia nenhum afago e apenas queria seu direito de homem casado. Nesta época, em todos os casamentos, principalmente em regiões mais atrasadas, o papel da mulher era extremamente secundário. Ela, que não tinha a mínima vontade de cumprir este papel, dava desculpas de não estar bem, mas ele estava cada vez mais animalizado devido ao contato constante com os companheiros sem corpo que vibravam de maneira completamente instintiva. Ela tomou coragem de pedir a separação, mas ele, parecendo adivinhar seus pensamentos, logo tomava um novo rumo na conversa que a desarmava. Ele nem de longe lembrava o Rodolfo a quem ela havia dito sim na igreja. E ele fazia questão de tocar no nome do pai dela, do seu gosto e dos votos perante todos e perante Deus. Tassiana, então, dava-se por vencida diante dos princípios que governavam seu ser. Numa das tardes fazia bastante calor, Plínio e Tassiana cruzaram-se espontaneamente e sorriram um para o outro. De longe, Rodolfo viu e sua fúria tomou forma de ciúme possessivo, de quem possui algo que ninguém deve olhar, ficou ensandecido. Seu rosto ficou rubro de cólera. Ele sentiu que algo não estava certo e teve a sensação de estar sendo enganado. No entanto, ambos tinham bastante respeito pela situação, apesar de se amarem mais que a si mesmos. Rodolfo jurou a si mesmo que teria que aniquilar seu irmão para não ter mais adversários, não deixaria ninguém interferir em sua felicidade. Doutor Aurélio já estava no sítio. Adelina, procurada por Rodolfo para ajudá-lo nos seus novos planos, não mostrou muita disposição e só tinha olhos para o cunhado, pois era tudo o que sonhou. Rodolfo desistiu, vendo que era melhor assim. Quantos menos soubessem, melhor. Ela ainda prometeu que o máximo que faria era ficar de olho. Doutor Aurélio vegetava em sua nova condição existencial. Mudo, mal falava, sua voz e linguagem não eram mais as mesmas, sua língua bastante danificada pronunciava palavras emboladas que às vezes mal se entendiam. Era uma sombra longínqua do que fora anteriormente. Rodolfo já no quarto falou de seu ciúmes à esposa do irmão. Ela respondeu não ter cabimento suas insinuações e impôs toda a sua condição de mulher de respeito e bons princípios. Ele logo cedeu, mas notou algo diferente em seus modos e no seu olhar. Para tentar persuadi-la, tentou, como havia feito antes, mostrar-lhe que seu irmão era de caráter duvidoso, remontando-lhe algumas histórias mentirosas. Logo ela percebeu quanto lhe era maldoso e mau caráter. Ela já não aguentava mais, mas algo a impedia de tomar uma decisão, pois sentia e temia o pior. Na mesma noite, Rodolfo tentou convidar o irmão para sair em sua companhia. Mas Plínio, já conhecedor do verdadeiro caráter do irmão, diz não se sentir disposto e consegue não entrar nos planos de Rodolfo. Não conformado, ele decidiu sair sozinho e em sua mente diabólica fez 1000 conjecturas para eliminar o rival. Lembrou-se da história dos pistoleiros, os matadores de aluguel, chamou o caboclo e foi à caça de um tal de Já Morreu, como era conhecido, mas esse estava foragido da polícia. Achou um outro, que combinaram não deixar suspeita. No dia marcado,
Rodolfo conseguiu que o irmão fosse comprar alguns mantimentos para o sítio, mas o tal pistoleiro foi pego pelo filho de uma de suas vítimas e exterminado, indo tudo por água abaixo. Contratou outro, mas também tudo deu errado. O homem fugiu com metade do dinheiro. Ele então decidiu esperar uma nova oportunidade, pois se livraria de seu rival a todo custo. Rodolfo nem imaginava que Tassiana e Plínio comunicavam-se por bilhetes deixados em lugares marcados. Assim, podiam se falar sem levantar suspeitas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 12. Súplica sincera. Enquanto isso, na esfera maior, o grupo que havia planejado a descida dos encanados e desencanados do sítio estudava a melhor maneira de auxiliar no resgate necessário. Eles não lembravam, não sabiam que estavam numa fase onde um ciclo estava se completando. Para alguns, esta fase não estava sendo aproveitada como deveria, perdendo assim a chance do resgate decisivo. Repetiam-se acontecimentos anteriores, só haviam trocado de roupa ou de corpo. Era o caso de Rodolfo, que reincidia nos mesmos erros de antes, deixando que a cobiça e as paixões dominantes retomassem espaço em seu ser. O orgulho, o egoísmo e o poder têm sido entraves gigantescos para uma grande maioria que, na tentativa de resgate, acabam aderindo às novas dívidas ou repetindo os mesmos erros do passado. Os mentores e guias, incansáveis no roteiro do bem e da evolução de seus pupilos, verificavam o aproveitamento final dessa nova etapa na crosta terrestre. No sítio, Plínio, mesmo tendo que se esforçar para conseguir, seguia os conselhos do amigo Dudu. E sempre que podia falar com Jacira, mas nem sempre o amigo aparecia. Numa dessas noites em que estava conversando com ela, Rodolfo havia seguido e ficou próximo à porta tentando escutar, mas não aguentou de curiosidade e desconfiança e adentrou. Para sua surpresa, era só Jacira. Ele esperou Plínio sair e a interrogou. "O que está acontecendo, mãe preta?" Mas Rodolfo estremeceu ao ouvir uma voz rouca e grossa lhe falando. "Não se esqueça que o ouro também me pertence." Ao ouvir e ver a mudança de Jacira, Rodolfo correu assustado. Dias antes, Plínio havia conversado com Hilário, que lhe contou sobre o ouro e sobre o que tinha ocorrido no passado. Logo em seguida, sem paciência, Antônio veio e afirmou ser o dono de tudo por ser o filho mais velho. Plínio, sem nenhuma experiência mas intuído por Dudu, tentou-lhe mostrar que isso já havia acontecido há muitos anos e era necessário seguir em frente. Não conseguiu nada com Antônio, mas Hilário e Isávio, que o acompanhavam, ficaram bastante sensibilizados. Após correr, Rodolfo só imaginou superstições de toda a ordem, e resoluto não se intimidou com o acontecido e resolveu ficar longe. Após alguns dias, Dudu veio preparar o amigo para os dias difíceis que viriam, sem contar detalhes, mas fortalecendo a fé e a tolerância e esquecendo o mal. A atmosfera não era das melhores. Tassiana não aguentava mais viver com Rodolfo, que cada vez mais se animalizava em suas atitudes e em seus sentimentos. Ela sofria duplamente. Jacira sentia maus presságios em relação ao sítio. Do lado invisível aos olhos humanos, Antônio se movimentava em euforia, sentindo estar próximo de descobrir o ouro estando repleto de colaboradores. E só ele estava imantado completamente a Rodolfo. Dentro do casarão, a atmosfera era de tristeza e inconformação, ora por parte de Plínio ora por Tassiana, e principalmente por Dr. Aurélio que, camuflado e sob uma cadeira, não tinha forças para tomar qualquer atitude e não mais falava, só gesticulava. A pequena Helena definhava cada dia, até que foi levada para a Santa Casa. Numa das visitas ao marido, Dona Francisquinha, aproveitando-se de um cochilo espontâneo, falou docemente para ele. "Calma, Aurélio, as maiores turbulências estão passando. Não deixe a amargura e a intolerância macularem o testemunho diante do resgate necessário.
Ainda virão mais atribulações, mas aquiete o coração e levante a cabeça, com humildade e fé nos desígnios do Altíssimo. Doutor Aurélio parecia ter sonhado, mas guardou não só as palavras mas o sentimento que elas haviam proporcionado a ele. Tanto que Adelina, que não deixava por um só instante, questionou-se sobre a mudança de humor. Plínio, depois de todas as manifestações de Jacira, resolveu ir até a capital para se informar se havia alguma literatura para mais esclarecimentos, pois já estava ficando confuso e ao mesmo tempo curioso. No caminho aconteceu uma grande coincidência. Ele encontrou um senhor com o nome Alfredo que, quando ele tocou no assunto do motivo de sua viagem, indicou-lhe um endereço onde ele poderia ser melhor orientado. E ainda lhe deu um livro em português recém-traduzido e lhe disse: Vejo, meu rapaz, que não foi à toa nosso encontro. Fique com este livro que já li 2 vezes. Sempre que viajo, trago junto comigo e dessa vez quase o deixei para trás. Vejo que lhe vai ser muito útil, porque para mim o foi. Plínio agradeceu a gentileza, e Sr. Alfredo desceu numa estação bem antes do final. E ali mesmo Plínio começou a ler e quanto mais lia mais compreendia, parecia já saber de tudo aquilo, só que não lembrava. Após ter procurado o endereço com bastante dificuldade, notou o receio e a curiosidade de todos que havia pedido informação. Mas, quando estava prestes a desistir, encontrou-o. Foi muito bem recebido por Antônio Prado, que explicou ser ainda não muito divulgado o espiritismo, mas ali era um centro de estudos e esclarecimentos dos tantos fenômenos e enfermidades não esclarecidas. Depois de ouvi-lo sobre Jacira, arrematou: Meu rapaz, o que acontece com sua mãe preta é um fenômeno natural que se dá através da mediunidade que ela possui. E não fique impressionado com o fato, pois existem milhares como ela espalhados pelo mundo e por nosso Brasil. Muitos têm a missão de serem intercâmbio e auxiliadores do mundo espiritual das almas com o nosso mundo da carne. Mas não vou prosseguir, seria desleal de minha parte bombardeá-lo com tantas informações novas. Vou lhe emprestar estas crônicas e algumas revistas para que vá estudando passo a passo. Plínio ainda escutou muitos pormenores aludidos por Prado que, influenciado por Dudu, falou em uma linguagem mais esclarecedora. E ele ainda o aconselhou para não divulgar, por enquanto, toda a técnica de Jacira para não prejudicar todo o processo de ajuda e intercâmbio. Além de prejudicar a médium, que naquela época poderia ser internada no hospício. Ele saiu de lá mais fortalecido e motivado para descobrir novas verdades sobre o ser. No sítio Antônio, que comandava todo o grupo do Invisível, estava tendo problemas com Závio, que era o único que o enfrentava e lhe tratava de igual para igual. Mais esclarecido, tinha consciência que, após acharem o ouro, não poderiam tocá-lo ou mesmo usá-lo, mas para Antônio nada disso entrava em sua cabeça. E Závio cada vez mais tinha consciência disso. Závio era diferente de todos, inteligente e cada vez mais enxergava que não usufruiria nenhuma das promessas de Antônio. Ele liderava um grupo com Emiliano com 11 no total, mas o restante era de uma condição total de subalternidade. Ele e Emiliano se destacavam por serem peritos em influenciar o lado obsessivo. Závio aceitou as condições impostas por Antônio para permanecer no sítio. Não sabia o porquê, mas algo o impelia a continuar ali. Sempre teve vontade de conhecer mais de perto os moradores da Casa Grande. Rodolfo, após espreitar Plínio e a casa de Jacira, resolveu intensificar suas buscas e prometeu a si mesmo que cuidaria do irmão no momento certo. Helena, que tivera uma pequena melhora, foi brincar no campo e cada vez mais foi se afastando, até que caiu num buraco raso que a puxou para baixo, machucando sua perna. Ela gritou, e com auxílio de forças maiores conseguiu sair, mancando, bem suja de terra preta e coberta por pedacinhos brilhantes que reluziam em tom de ouro. Rodolfo, que estava próximo, correu para verificar os gritos. E ao vê-la mesmo de longe, percebeu o brilho,
ele que tinha olhos de águia e faro de perdigueiro. Correu em direção à irmã, puxou-a com toda a força brutalmente, interrogando-a como um lobo feroz. Onde está o ouro? Você o encontrou, sua maldita, primeiro que eu. Mas não vai tomá-lo, já tomou muito e agora chega. Onde está o ouro? Fale ou morrerá. Assustado e tremendo de medo, falou. Não sei do que está falando, apenas caí num buraco. Está escondendo, mas não ficará com ele, pois me pertence. Helena, cada vez mais assustada e estranhando completamente a reação do irmão, começou a chorar e a gritar. Não sei do que está falando. Socorro, socorro. Ele tapou sua boca e lhe perguntou novamente. Onde está esse buraco? Qual é a direção? Não sei, acho que lá atrás. Levantei, rodei, não sei mais a direção, o lado que vim. Sua mentirosa, vai ter que me mostrar, apresse-se ou vai se arrepender, apresse-se. Pegou-a pelo braço, arrastando-a mato adentro. Doente sob toda a pressão, não conseguia atinar a direção, e no seu desespero gritou. Num piscar de olhos, Závio apareceu e usou toda a sua força em cima de Rodolfo que, achando ter encontrado o local, solta-a. Ele ajudou, ela levantou e saiu cambaleando, conseguindo jogar-se no chão da cozinha. Závio não arredou de perto da pequena Helena, não sabia mas sentia algo mais forte do que ele mesmo. Conhecedor da mente de Rodolfo, leu que ele pretendia achar o buraco e depois jogá-la dentro. Závio contemplava a pequena mocinha embevecido, nunca mais sentira-se assim, nem se lembrava quando sentiu tanto apreço por alguém. Queria lembrar de algo mas nada aparecia e aos poucos foram formando-se ideias e descortinando-se o véu imposto por anos e anos de baixa vibração e ações obsessivas. E pensou, falando em voz alta. Será? Não, não pode ser, meu único amor, aquela por quem arrastaria até toda a consumação. Ou estou ficando louco? Mas como pode, é apenas uma criança. Olhava para Helena e perguntava. E você, Lemânia, é você? Sinto uma forte lembrança que se torna presente. É você, Lemânia. Chorando, Závio navega pelo passado distante que foi deixado para trás pelas noites do tempo. Heleninha conseguiu escutar e quando viu por um instante, tratou de levantar-se e correr pedindo ajuda. Por sorte encontrou Plínio, que acolheu e a levou para seu quarto. Rodolfo, desesperado, gritava com todos para que cavassem todo aquele vasto terreno, sem a certeza do lugar certo. Antônio, do lado invisível aos olhares humanos, fazia o mesmo, ordenando para que não dessem tréguas aos encarnados na procura. Porém, Antônio sentiu a ausência de Závio, que era peça importante. Závio não saiu das cercanias da casa, especialmente da janela do quarto da pequena Helena. Com uma febre alta, Helena se desligou do corpo físico e Závio, que estava próximo à cama, ansiava por esse momento de desenlace. Para surpresa de Závio, aconteceu uma transformação no corpo perispirítico da pequena Helena, que agora tomava formas de uma mulher adulta de singular beleza e em trajes muito antigos. Závio, entre o pranto e a emoção, falou em voz rouca e entrecortada. É você, Lemânia. Eu senti algo muito forte que me atraiu desde o primeiro dia para estas paragens. Quanto tempo que a procuro em vão. Desisti de tudo e parecia morto sem lembrança alguma, mas hoje meus pensamentos reviveram. Chorando, ajoelhou-se para pedir perdão. Ele foi notando que não recebia resposta. Alguém interrompeu. Não, Závio, ela não pode ouvi-lo nem vê-lo. Apenas sente sua presença de forma magnética e para tanto foi atraída. Tornando-se a Lemaina de ontem. Hoje ela é a doce e frágil Helena, acometida por sérios problemas no pulmão.
Entre vocês ainda permanece uma barreira vibratória que impede o contato e a comunicação direta. E mesmo assim, hoje Lemaina não existe mais sim Helena, que com os laços corporais em evidência, não possibilita uma sintonia com sua condição atual, vibrando nos canais da obsessão e da usura. Závio escutou entendendo com precisão o interlocutor, mas interrompeu inquirindo. Quem me fala tudo isso e o que sabe de nós? Com que direito? Também não consegue ver-me por causa de seu estado de consciência e de vibração. Tudo isso está sendo possibilitado devido ao salvamento que prestou a pequena Helena, mesmo sem lembrar de nada, e só este sentimento poderia ajudar a se sintonizar com ela. Tente lembrar de sua ação no momento em que nem pensou em ser, mas em ajudar alguém. Vamos, Závio, tente. E vamos tentar ajudá-lo, mas não se esqueça do que fez. Imediatamente Helena retornou à sua condição normal, amparada por Dudu e por Dona Francisquinha. Ela acordou em sobressaltos, gritou e foi acudida por Adelina, que logo tratou de alarmar todos, chamando Plínio para tentar resolver o problema. Plínio ponderou em sair no sereno com a irmã naquele estado, e correu até Jacira que veio com suas ervas e fez o benzimento. Rodolfo acordou diante de toda a movimentação, estava mesmo esperando para interrogá-la, mas agora não podia diante de todos. Esperarei até ela melhorar, pensou ele. Závio, que não perdia nada tentando protegê-la, afastou Rodolfo imediatamente. Helena, em pleno delírio e trazendo alguma recordação do passado, pronunciou nomes e lugares. Jacira sentiu a presença de gente do outro mundo, como costumava falar, mas tratou de ajudar a pequena. Plínio, depois de assistir ao delírio da irmã, tomou a decisão de logo ao amanhecer removê-la para a Santa Casa. Závio apavorado falou para Plínio, que não percebeu e apenas ficou confuso. Não, não precisa, eu cuidarei dela. Ele ouve novamente uma voz de falar, só que agora era de uma mulher. Não, Závio, não pode ajudá-la assim, ela precisa ser ajudada de outra forma, seguindo os padrões normais. Se a ama, não tente impedir. Quem fala, quem quer me manipular? Eu a amo, preciso ajudá-la a qualquer custo. Quem falando? Uma mãe que também a ama e quer ajudá-la. Essa voz, eu já escutei. Não me é estranha, não vou largá-la. Neste momento Dudu interrompeu, tentando trazê-lo para a razão dos sentimentos nobres. Závio, aproveite esses momentos de esclarecimento e de mudança. Observe a mudança de Limaina que hoje está na forma de Helena. Como pedi, reflita bastante sobre este acontecimento especial e não perca a oportunidade de se acender e de recuperar o tempo perdido. Após uma grande pausa, Závio foi vencido pelos novos sentimentos e respondeu. Sim, sinto que algo mudou dentro de mim. Mas não quero perdê-la de vista. Dona Francisquinha arrematou. Závio, meu filho, a boa semente germina em seu coração. Rega transformando a teimosia do imediatismo em paciência renovadora. Cada vez que ceder e se modificar, estará se aproximando mais e mais de Lemânia. Mas é necessário que cale dentro de si o fogo da incompreensão e da revolta. As palavras de Dona Francisquinha caíram como bálsamo acalmando e neutralizando Závio para não prejudicar as providências cabíveis para a Heleninha. Mais calmo, ele indagou, sem poder ver. Mas como é possível ela ter se transformado nesta mocinha que hoje aí está? Sim, meu amigo, tudo é obra da criação divina e de sua misericórdia, que sempre nos dá novas oportunidades de resgate, soerguimento e evolução. Não vivemos uma única existência para macular ou ferir outros corações sem o perdão eterno. Não tome a ideia absurda de inferno intransferível e eterno. Hoje, Lemaine é Helena, que vem recuperando-se de seus próprios erros e enganos.
Závio escutou tudo atentamente e tinha vontade de escutar mais e mais. Lembrou-se do tanto que interferiu na vida das pessoas, levando-as à usura e a tantos outros vícios. Bateu-lhe pela primeira vez a vergonha e o arrependimento. Dudu continuou. Que bom, meu amigo, que começas a divisar dentro de si mesmo o desperdício de tempo que muitos de nós enveredamos, alguns durante séculos afora. Mas abriste novamente a porta de tua redenção a ajudar a menina Helena espontaneamente. Tudo na criação segue as leis naturais e imutáveis. Aproveita os sentimentos novos para soerguer-te da condição em que te encontras. Estaremos aqui para ajudá-lo. A voz se calou e Závio entrou em profunda análise de tudo o que recebeu. Depois inquiriu. E quanto a mim? Por que não renasci? Sim, renasceu. Mas não lembra, por ser muito forte sua personalidade como Závio. Viveu como Jorge, o alfaiate solitário, e numa busca pela própria Alemanha, destruiu alguns lares, e após seu retorno para o mundo espiritual, lembrou-se de ser até hoje desencontrado, auxiliando no mal e encetando vícios e ideias de poder e discórdia.